Dada a radicalização do processo político, como havia dito, existente na Europa, isso desembocaria, claro, na conjuntura política nacional. Tanto que você tem dois movimentos políticos que têm projetos alternativos de sociedade àquele feito por Vargas. Por um lado, você tem a corrente de extrema-direita, liderado por Plínio Salgado, que constituía a Ação Integralista Brasileira. Tinham até seus rituais, todos que pertenciam ao AIB usavam as camisas verdes, até tinha uma saudação meio estranha que era Anauê, né? Quase o Heil Hitler, né? Mas era a saudação específica daquela organização para marcar campo e posição política junto aos setores mais conservadores e, diria, reacionários da política brasileira, aos setores reacionários da sociedade, então. Por outro lado, você tinha um movimento à esquerda, que embora não fosse comunista, tinha a liderança de Luiz Carlos Prestes, que mal se tornara secretário-geral do Partido Comunista do Brasil, a contragosto da própria direção nacional existente do PCB. Um parêntese à parte sobre esse aspecto, vale lembrar que Prestes, nas vezes que a gente falamos, ele já estava no processo de convencimento para adotar o comunismo como sua ideologia política, e ele é convidado por Rodolfo Guioldi, que era um líder do Partido Comunista da Argentina, e ele vai para Moscou. Ele indo para Moscou, ele é muito bem recebido e começa a ter um papel de destaque. Ele faz curso de formação política nas escolas em Moscou, geridas pela Internacional Comunista, até que ele, voltando no Brasil, com respaldo da própria Internacional Comunista, e antes dele chegar ao Brasil, a Internacional forçou a situação para que Prestes fosse, de fato, secretário-geral do PCB. Vale entender que naquele período, já no final dos anos 20, para o início da década de 30, o PCB se marcava pela concepção obreirista. O que é essa concepção obreirista? Apenas o proletariado, a base trabalhadora, é que poderia assumir os cargos de importância do partido. Qual é o problema desse aspecto? É bom que um partido tenha sua base popular, afinal a razão de ser de um partido de esquerda, de um partido progressista e popular, é representar a classe trabalhadora. Mas não adianta a classe trabalhadora representar se você não der um mínimo de formação política para preparar essas mesmas classes para poder estar assumindo postos de poder. Se elas não assumem e executam sequer o seu papel dentro da sua agremiação político-partidária, que dirá então no processo de poder, de fato, caso o partido tome o poder e controle a égide política, ou tome o Estado, de fato. E o que acontecia nesse processo obreirista é que nem todas as lideranças oriundas da base tinham a formação política e a ferramenta, no caso marxista, para o Partido Comunista. Eles não tinham essa ferramenta de tal forma que utilizasse de forma eficaz para direcionar politicamente o Partido Comunista. E isso prejudicou muito o Partido Comunista, porque os intelectuais que tinham inserção no movimento operário e no movimento estudantil eram acusados de serem pequenos burgueses, e isso esvazia, inclusive, a capacidade de análise do partido frente à conjuntura política brasileira vivida. E aí Prestes volta, e quando Prestes volta, surge a ANL, e a ANL é um movimento que congregava desde democratas até a extrema-esquerda. Só que, dentro desse processo, o Vargas tinha um projeto de união nacional, da unidade entre as classes sociais, para um projeto de país. E é óbvio que tanto a Ação Integralista Brasileira quanto a ANL não atrapalhariam esse projeto em marcha que Getúlio Vargas tinha feito desde a Aliança Liberal que ele tinha se proposto a fazer enquanto candidato a presidente. Pois bem, há um processo de radicalização da ANL em 1935 e Getúlio Vargas debela todo esse movimento, que embora tenha iniciado o processo revolucionário em Natal e indo pela Praia Vermelha no Rio de Janeiro, esse processo foi feito de forma desarticulada e desordenada, de tal forma que foi fácil para o governo debelar os focos de rebelião. Inclusive, né, tem uma lenda muito engraçada que a polícia chegou à casa do Prestes, se eu não me engano, em Caxambi, alguém que souber melhor me explique, mas se eu não me engano é em Caxambi, e chegam na casa do Luiz Carlos Prestes, invadem a casa dele, e eis que encontram a famosa agendinha do Prestes, toda a agenda de todas as lideranças do Partido Comunista e da ANL. Aí foi fácil sufocar o
a revolta feita pelos membros da ANL. O que, de fato, não eram todos comunistas, embora quem desse a linha fosse o Partido Comunista na figura de Prestes, mas a maioria dos seus militantes não tinham sequer comprometimento com o próprio Partido Comunista. Não eram nem mesmo simpatizantes ao comunismo, apenas tinham um projeto nacionalista, popular, progressista. Enfim, você já tem esse processo de radicalização política tanto na Europa quanto no Brasil, a ascensão do nazifascismo, em contrapartida, nos Estados Unidos, Roosevelt se credencia uma nova eleição presidencial, Churchill se assegura com uma liderança firme na Inglaterra, você tem a ascensão do salazarismo através da figura do ditador Miguel Salazar em Portugal, e na Espanha você tem a Guerra Civil Espanhola em 1936 para 37, e que as forças nazistas elas fazem o primeiro teste apoiando os setores franquistas, e o Francisco Franco ele assume vitoriosamente o poder na Espanha, derrotando os setores comunistas, setores trabalhistas e de esquerda em geral. O que acontece? Tem o processo presidencial, tem as eleições em 1937, e Vargas, frente a esse processo de radicalização, e temerosa que as oligarquias viessem a tomar o poder político e barrar os avanços do governo Vargas, Vargas resolve dar um putsch e formula o Estado Novo. O golpe do Estado Novo foi uma forma que Vargas encontrou para poder isolar as oligarquias que ainda tentavam ameaçar o governo dele e assegurar, na prática, o projeto do positivismo social a partir de medidas efetivas que pudessem assegurar ao mesmo tempo o desenvolvimento nacional e ao mesmo tempo você trabalhar com a ideia da ampliação dos direitos sociais à população. Vale atentar também que longe de certas parcelas da historiografia tradicional, você pode verificar que o governo de Getúlio Vargas com o Estado Novo, mesmo que perseguisse os movimentos organizados, como os integralistas em 1938, como os setores comunistas, havia também uma tolerância, ainda que existisse o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, ainda que houvesse os aparelhos de repressão aos opositores do Estado Novo. Vale explicar que existiam quadros, inclusive comunistas e socialistas, que estavam dentro da estrutura e da máquina estatal do governo. Vale entender que até quadros como Villa-Lobos estavam no Ministério da Educação, como também o Carlos Drummond de Andrade, que era o chefe de gabinete do Ministro da Educação, que era o Gustavo Capanema. Deus nos mostrou dois ouvidos no seguinte: quando a emoção é grande que a gente ouve, outros com dois ouvidos. Quando ela não é muito grande, entra por um sacudo. Quem o viu um dia comandando um coro de 40 mil vozes adolescentes no estádio do Vasco da Gama, não pode esquecê-lo nunca. Era a fúria, organizando-se em ritmo, tornando-se melodia e criando a comunhão mais generosa, ardente e purificadora que seria possível conceber. A União Nacional dos Estudantes, que foi criada no final de 1938, haviam estudantes comunistas e existia uma tolerância do próprio Getúlio a esses estudantes. Você tinha um relacionamento direto de Capanema com a UNE nesse período. E, ao mesmo tempo, você também tinha uma produção cultural, porque seria muito ruim Vargas perseguir os segmentos à esquerda e, ao mesmo tempo, você não ter uma produção intelectual que assegurasse um projeto de nacionalidade. Daí a tolerância de diversas correntes e o grau de complexidade num projeto de construção nacional que Getúlio Vargas fazia e que não se dá para simplificar o Estado Novo. Vale enfatizar também que, longe de colocar a visão do Estado Novo como um regime totalitário, é preciso entender as características do autoritarismo e do totalitarismo. Vale entender que o positivismo social, para efetivar uma sociedade positiva, ela não valorizava de fato a participação política nos marcos do regime liberal-democrático. Era necessário uma ditadura republicana para fazer valer a ideia de uma sociedade mais justa dentro do conceito de harmonia social. E Vargas lança a mão usando desse aspecto, com alguns elementos autoritários, é claro, mas para assegurar um projeto popular e nacional de sociedade. Vale também atentar
que, diferente de elementos do autoritarismo, o totalitarismo se caracterizava com a existência do partido único, e tal partido único para poder legitimar a figura do ditador totalitário, e isso acontecia tanto na esquerda, que era no caso da União Soviética, com Joseph Stalin, com a ditadura do Partido Comunista da União Soviética, como no setor de direita. No setor de direita você tinha o Partido Fascista, que era ligado ao Benito Mussolini, como na própria Alemanha, que caracterizava o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, na figura do Adolf Hitler. De qualquer forma, todo o regime totalitário, além de ter um partido único, é uma sociedade totalmente militarizada, onde a razão de ser da sociedade é baseada nos valores militares, onde